Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP, e agora diariamente trago informações sobre o tricolor paulista. Eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do tricolor. Bora trazer informação, começando com essa história de Dybala, né? O André trouxe que o São Paulo havia sondado a situação do atleta e depois o próprio São Paulo divulgou o comunicado à imprensa afirmando que não havia nenhuma negociação. Pois bem, o que eu pude entender e apurar dessa situação com mais de uma pessoa é que, de fato, o nome do Dybala é um nome que o São Paulo... É uma ideia do São Paulo de ter um jogador midiático para o lugar do Rames. Desde a saída do Rames Rodrigues, o São Paulo entende que é necessário você ter um jogador midiático dentro do seu elenco por inúmeros fatores, seja por questões de imagem, questões de marketing e tudo mais. Tanto é que internamente os dirigentes do São Paulo falam abertamente de que o Rames Rodrigues ele não deu certo dentro de campo, ponto, mas fora dele ajudou muito o clube em diversas questões. Então há uma ideia de você ter de fato um jogador desse porte, desse nível, um jogador mais estrelado, e aí, claro, esse jogador poderia chegar mediante a um fechamento com o grego, com o Marinakis, e aí você tendo um aporte dele, você pegaria ali um pouco desses 600 milhões para investir no seu departamento de futebol, e aí sim você poderia conseguir esse tão reforço esperado midiático. Não houve conversas, não houve negociação, é somente uma ideia. Era e continua sendo somente uma ideia você ter um jogador midiático no seu elenco. E o nome do Dybala foi tipo, ó, tem o Dybala, pode ser, talvez lá no meio do ano ele fica livre, aí poderia ser uma possibilidade. Então é mais ou menos nesse sentido. A ideia de trazer o Dybala, a ideia de trazer um jogador midiático, mas ainda continua somente na ideia. Tá bom? Pra gente continuar, bora falar sobre essa informação de Galopo no Santos. Eu pude apurar que o Santos tem interesse sim na contratação do Galopo para a próxima temporada, só que seria uma contratação mediante ao empréstimo. Até se conversou-se da possibilidade do Lucas Barbosa ser incluído na negociação, só que o Lucas Barbosa ele tem outras propostas que para o Santos seriam bem mais vantajosas. Então, essa negociação com o Galopo não casa com a possibilidade do Lucas Barbosa vir para o São Paulo. O Lucas Barbosa, eu pude conversar com o staff do atleta, ele tem hoje propostas tanto do Bragantino quanto do Cruzeiro que hoje agradam mais ao Santos. Inclusive, o próprio Bragantino tem uma proposta vantajosa, algo em torno de 16 milhões de reais para o jogador. E aí a tendência das coisas andarem. E aí o Galopo, o São Paulo em um primeiro momento gostaria da permanência do atleta para buscar uma proposta de venda. O São Paulo não quer somente se livrar dos salários do Galopo, até porque os salários do Galopo, por mais que sejam consideráveis, não é um dos maiores do elenco. Então o São Paulo gostaria de fazer um negócio definitivo, porque entende que o atleta jovem, ele tem um mercado interessante para você conseguir uma venda. Recentemente, mesmo ele não jogando, ele teve propostas de compra do Boca e do Rosário Central. Na época, o São Paulo não quis vender porque achou que os valores estavam bem abaixo. Inclusive, caso chegue propostas, como aconteceu naquela época, de 25 milhões por 50%, aliás, foi 19 milhões, o São Paulo queria 25, por 50% dos direitos do atleta, bem possível que o São Paulo faça negócio desta vez. Então o São Paulo, em um primeiro momento, esse modelo de negócio por empréstimo não agrada, porém é a única proposta de fato que chegou agora ao Galopo. Eu tenho batido na tecla para vocês que até então não tinha chegado proposta. E de fato, essa do Santos ainda nem foi papel, tá? Foi tipo, a mesma coisa do Luciano, não foi proposta de fato. Foi tipo, ó, o que você acha de você emprestar o Galopo? Foi mais algo verbal do que propriamente no papel. Então a gente pode considerar que o Galopo ainda não recebeu propostas, porque essa acabou não se transformando ainda. Mas o Santos gostaria de contar com o atleta. O São Paulo vê essa situação um pouco mais diferente, gostaria de dar uma segurada para entender como é que tá o Galopo no mercado, para quem sabe conseguir uma boa proposta por ele para conseguir fazer uma venda. O Racing da Argentina também é uma equipe que já há um bom tempo tem sondado a situação do atleta. Lembra que eu falei para vocês que 3 clubes da Argentina ainda sondam o Galopo? Boca Juniors, Rosário Central e o Racing. São as 3 equipes que ainda sondam a situação do atleta, com a mesma questão do Santos. O Racing, mesmo sendo campeão da Copa Sul-Americana, ainda tem algumas questões financeiras a serem trabalhadas ali. Em um primeiro momento, eles gostariam de um empréstimo.
É óbvio, né? O Racing tem jogadores valorizados, e aí eu sei que você já pode estar falando, troca pelo Quinteiro, troca pelo Maitirena, troca por não sei o quem. São jogadores valorizados, então não faz sentido, pensando no ponto de vista do Racing, ah, beleza, eu te dou o Quinteiro, você me dá o Galopo, tá tudo certo. Os argentinos também não são bobos, né? Então, uma troca nesse primeiro momento está completamente descartado. O Racing está sondando a situação mediante o empréstimo em um primeiro momento. Mas, óbvio, o mercado pode acabar mudando e vir uma coisa de compra. Mas o São Paulo gostaria de vender o Galopo porque entende que o atleta é um bom ativo e pode sim ser considerada uma venda logo logo. Beleza? Pra gente continuar, um jogador que também o São Paulo aguarda propostas, mas que ainda não tem, é o Ferrarese. O zagueiro Ferrarese hoje é a quinta opção, a gente pode colocar, né, do elenco do São Paulo. Tem o Juan Tressoldi, o Sabino, o Arboleda e o Alan Franco. Acho que os quatro hoje estão na frente nas preferências do Zubeldia. Ele, inclusive, ficou de fora aí dos 2 últimos jogos por um probleminha no joelho. Ele tem recebido sondagens, mas até agora nada de propostas. Eu até vi o pessoal comentando sobre o Necaxa ter feito uma proposta oficial ao São Paulo. O São Paulo nega veementemente que tenha chegado uma proposta oficial. E o staff do atleta também nega que houve propostas, mas que sim, que existem interessados em todas as partes do mundo. Além das equipes europeias, uma equipe mexicana também está de olho na situação do atleta e também um clube da MLS, que inclusive a MLS já foi o mercado que quis o Ferrarese em outras oportunidades. Então, em um primeiro momento, o São Paulo não gostaria de fazer negócio. O próprio Santos também chegou a perguntar sobre o Ferrarese, mas, indiferentemente do Galopo, o São Paulo entende que o Ferrarese é ainda mais valorizado porque ele é titular da sua seleção. Então, o Ferrarese deve aparecer uma proposta de compra, mas em um primeiro momento, o São Paulo gosta do atleta, da personalidade, também da qualidade, mas como tem 5 zagueiros, o São Paulo entende que pode se livrar de um deles. Então, o Ferrarese deve deixar o São Paulo caso, claro, apareça uma proposta vantajosa do ponto de vista financeiro. E a expectativa é que ela chegue. Inclusive, o São Paulo ainda não é que deve, mas tem 2 parcelas ainda a serem pagas do Grupo City pela compra do atleta. Pagou só a primeira, mas isso é questão de contrato, tá? O São Paulo fechou parcelas anuais em Ferrarese, não é que tá devendo o clube, é só pagamento a prazo, né? Então isso não é dívida. Aliás, entra como dívida, mas não é algo que o São Paulo está devendo ou atrasou nem nada do tipo, tá? E aí, pode ser, o São Paulo também entende que poderia ser uma boa possibilidade algum clube que venha, ó, eu cubro a parcela que você pagou e pago um pouquinho a mais e assumo as outras parcelas. Pode ser um modelo de negócio que o São Paulo também pode acabar adotando com o Ferrarese. Beleza? Pra gente continuar, vamos trazer 2 informações sobre 2 jogadores promissores das categorias de base do São Paulo. O Caio Mateus, jovem que estava no Sub-20, ele não vai ficar no São Paulo na próxima temporada. O São Paulo gostaria de negociar o atleta, e a ideia em um primeiro momento seria negociar o atleta pelo menos por empréstimo. Ele tem contrato até dezembro de 2025, pelo menos por empréstimo, para que algum clube cubra o salário dele. O Caio, ele renovou o contrato quando ele estava em alta no São Paulo, né? Ele tinha subido ainda com o Rogério Ceni, então ali naquele momento existia a expectativa do Caio dali começar de fato a ter mais oportunidades como titular e começar a se projetar como jogador de futebol profissional, mas aí teve a contusão dele, e aí desde a contusão ele não conseguiu retomar o grande nível. Então, por conta daquela renovação, hoje o Caio, ele é, não diria disparado, mas ele tem o maior salário ali do Sub-20. Né? Tirando os jogadores, por exemplo, o William Gomes, jogadores que ainda têm vínculos do Sub-20, né? O Caio Mateus, ele tem um salário que é realmente fora da realidade para as categorias de base, por conta daquela renovação contratual. Então o São Paulo entende que você tá caro hoje o Caio, né? Então você precisa negociá-lo. Existem já algumas sondagens, nada ainda de clubes da primeira divisão do Campeonato Paulista. São Paulo ainda está analisando algumas situações, tem algumas equipes da Europa que não são ali bem longe de serem as primeiras, segundas, terceiras prateleiras. É algo, por exemplo, com o Matheus Amaral, camisa 10 do Sub-20, que foi lá para um clube lá ucraniano, que a gente nem conhece direito. São esses clubes mais ou menos que querem a contratação do Caio, e o São Paulo está analisando cada situação. A tendência do Caio realmente logo confirmar o seu futuro. Pra gente fechar, o São Paulo está negociando a renovação de contrato com o Matheus Alves. Ele recebeu algumas sondagens de equipes da Europa,
inclusive do Atlético de Madrid, do Milan e de outras equipes. E aí o São Paulo está tentando acelerar essas tratativas agora que ele tem destaque, e ele também está no Sub-20, né? Ele vai disputar a Copinha, já foi destaque nessa temporada, o São Paulo gostaria da extensão de contrato com ele. Ele tem contrato somente até 2026, então o São Paulo quer que ele faça a mesma coisa que os atletas fizeram. William Gomes, Jean Francisco, Henrique Carmo, Lucas Ferreira. Todos fecharam contratos até 2028. Então está no planejamento sim do São Paulo fazer essa extensão de contrato com um atleta que está valorizado no mercado e também já tem alguns gigantes aí de ouro na contratação dele. Camisa 10, foi importante no título da Copa do Brasil Sub-20. É mais um jogador que o São Paulo também projeta para a próxima temporada. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Aproveitem a sua quarta-feira, que seja uma quarta-feira próspera. Amanhã tem vídeo novo no canal e quem sabe eu possa aparecer aí de surpresa, vai que aconteça alguma bomba aí e a gente tem que trazer e repercutir aqui no canal. Beleza? Um abraço para todo mundo, fui, até a próxima, deixe seu like, tchau!